Começa agora, Pan News Cidades. Apresentação, J. Thanos. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. samaritanosaúde.com.br e Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em grupounieduca.com.br. Na Jovem Pan News Campinas, você ouve Palavra de Honra, a crônica de J. Thanos. Muito bem, amigos, começa mais um Pan News Cidades e eu agradeço a sua participação nos enviando temas e sugestões de entrevistas para os nossos programas. O ouvinte aqui pauta o Pan News Cidades pelo pannewscidades@gmail.com. Não se esqueça do seu nome e a localidade de sua residência e eu, pessoalmente, vou falar com você. No programa de hoje, a sugestão de pauta é do Douglas de Jaguariúna, da Unieduca, e vamos conversar com a professora doutora Laura de Sena Nogueira Maihara, dermatologista, que vai nos dar algumas dicas fundamentais para que enfrentemos os raios solares e informações também sobre as consequências danosas para nossa pele dessas queimaduras de verão. Mas enquanto aguardamos a entrevista, o verão continua a arder sobre o lombo dos banhistas, acompanhado de verdadeiras tormentas, chuvas poderosas que têm trazido sofrimentos para muita gente. Tal qual um relógio, as tardes chuvosas parecem que são cronometradas e os encontros, quer para trabalho, quer para lazer, são ameaçados por alagamentos e enchentes que justificam as placas indicativas dessas calamidades que perderam a eventualidade. Os municípios já identificaram os pontos de alagamentos e as áreas de risco há muito tempo, o que indica que não há mais a imprevisibilidade excusável, desculpável, aquela que exime de culpa quer órgãos públicos, quer empresas prestadoras de serviço. Isso porque muitas dessas organizações justificavam com o conceito da imprevisibilidade a impossibilidade de pagar indenizações, alegando a existência de fato fortuito. É como se alguém desejasse ser indenizado pela queda de um raio. Ora, as enchentes não são mais eventuais, seguem um rito constante, habitualidade inequívoca. Todos sabemos onde as enchentes acontecerão, até mesmo as administrações, que passaram a indicar, por meio de placas, a sinalização dos eventuais desastres constantes e depois das placas, talvez perenes. Ora, quando um automóvel passa por um buraco e tem seu pneu estourado, rasgado, o motorista pode reivindicar do poder público municipal a devida indenização, haja vista que a responsabilidade de tapar e manter a via carroçável íntegra é do município, ou do estado, ou da União, dependendo da área em que se encontre. Muitos alegam não compensar para encher os requerimentos frente aos órgãos competentes, deixam para lá pelo valor irrisório, que nem sempre vale a dor de cabeça. Porém, o mesmo se aplica a bens maiores, como, por exemplo, perder o automóvel levado pelas águas, mortes decorrentes das instantâneas e previsíveis, repito, previsíveis causas de afogamento. A previsibilidade pode ser confirmada de maneira absoluta, cristalina, porque todo ano é a mesma coisa. Se alguém buscar notícias de 2022 desse período, vai constatar que os temas são chuvosos, calamitosos, são os mesmos, com vítimas diferentes. Perder um pneu estourado e não fazer nada. Perder uma casa invadida pelas águas e alegar que são os desígnios de Deus. É somente conformismo, passividade, impotência frente à cidadania. Ora, se há placas indicativas de áreas de risco, elas são colocadas para informar que, embora recebendo impostos, embora inúmeras empresas públicas e privadas dividam o erário para
saneamento, pavimentação, segurança, manutenção das vias públicas, entre tantas outras delegações conferidas pelos eleitores aos mandatários, essas placas querem agredir a nossa inteligência, em tese, informando que há perigo, mas o risco é do cidadão. As enchentes, as calamidades anunciadas, repetidas ano a ano, descaracterizaram aqueles acontecimentos eventuais. O caso fortuito, tão utilizado para negar ao cidadão e à cidadã seus direitos mais elementares. Mas fiquem tranquilos que daqui a pouco as chuvas passarão e o sol vai voltar a brilhar. E somente no ano que vem voltaremos a falar de enchentes, desabrigados pelas chuvas e mortos pelas correntezas que invadem as avenidas das nossas cidades. E tenho dito, palavra de honra. Pan News Cidades. Lembre-se que esse e outros programas estão disponíveis pelo Spotify. Basta digitar e tenho dito, palavra de honra. E você pode também acessar o meu Instagram digitando JTanosJR. As crônicas veiculadas durante a semana pela Jovem Pan News Campinas podem ser conferidas no blog jtanos.blogspot.com. Continue conosco no Pan News Cidades, porque aqui o seu direito é o nosso tema. O Pan News Cidades volta já. Qual o segredo do Grupo Unieduca para empregar mais de 90% de seus alunos? Prática, prática, prática. Aqui você pratica e entra em contato com a sua profissão desde o primeiro semestre. Você pode até comparar, mas se for escolher uma faculdade, tem que ser do Grupo Unieduca, com a Unifage, Unimax e Faagro. Faça seu vestibular online. GrupoUnieduca.com.br. No Grupo Unieduca, seu futuro é na prática. Saúde é o melhor plano da região. PHS, PHS, Samaritano Saúde, campeão. SamaritanoSaude.com.br. Agora, no Pan News Cidades, entrevista. Muito bem, amigos, no Pan News Cidades de hoje nós vamos conversar com a doutora Laura de Sena Nogueira Maihara, que é médica dermatologista e vai bater um papinho conosco aqui, ainda mais nesse verãozão que exige uma série de cuidados, principalmente para quem frequenta as praias, piscinas e ficam expostos ou expostas ao sol. Doutora Laura, que privilégio tê-la aqui na Jovem Pan News Campinas, no Pan News Cidades. É muito bom conversar com a senhora. Como vai? Tanos, boa tarde. Eu que agradeço o convite. Uma honra para mim poder participar. Dermatologia. Dermatologia é uma área que eu não sei se é muito escolhida na medicina. É muito procurada essa área pelos estudantes. Nos informe, doutora, sobre as atividades que são desenvolvidas nessa área tão importante da medicina. Tanos, é bastante buscada, né? Existe uma necessidade, né, por parte da população e existe o interesse aqui da gente que escolhe a área, né? Eu, particularmente, sou bastante metódica, então essa categorização, essa orientação, essa educação em saúde, que é muito importante na nossa área, foi o que bastante me atraiu. Bom, a senhora estudou na Unicamp, fez lá a Universidade Estadual aqui de Campinas, o curso de Medicina, tem um currículo denso, especializações fora do país. A senhora tem uma formação realmente aprofundada no que diz respeito ao estudo da dermatologia. A dermato para o adulto e a dermatologia para a criança. O enfoque é diferente. Os adultos se preocupam mais com as crianças do que com eles próprios nessa área, doutora?
Ah, são sim, viu, Thanos? Essa semana eu estava conversando com uma colega pediatra na faculdade onde eu leciono, né, lá na Unieduca, e ela falou exatamente isso, que às vezes a gente tem a tendência de cuidar da criança como um adulto pequeno, né, e na verdade não é outra fisiologia, é outra forma de trabalhar, outra forma de proteger. Então eu até tive esse interesse de fazer um ano a mais, né, de dermatologia, com enfoque na criança, para entender um pouquinho melhor, né, para entender esse outro contexto, tanto de vida da criança e principalmente dela dentro da família, né, são atuações diferentes. E o adulto tem preocupação ou o adulto, quando vai se consultar, já está assim num estado lamentável com relação às suas enfermidades de pele, doutora? O que a gente tem visto bastante na assistência é que o adulto leva a criança, né? Então ele se preocupa, muitas vezes ele cita a própria pele, eu tenho muitas pintas, o meu filho está começando a ter pinta e eu vejo que existe a possibilidade de câncer de pele. Então assim, ele geralmente, né, as gerações atuais de pais não se cuidaram, mas tem muita preocupação com os filhos e geralmente eles já tomam algumas medidas de proteção, além do filtro solar, né, que a gente já sabe até bastante, né? Então, o uso de proteção física, né, que a gente fala. Então, as roupinhas com proteção solar. Então, as crianças, a gente observa aí nos últimos 10 anos aí que eu falo pela minha atuação, que cada vez mais as crianças estão mais protegidas. E os adultos, eles têm aprendido com as crianças. Eu sou de uma geração, doutora, eu tenho mais de 60 anos, né? Sou de uma geração que a gente ia para a praia e acho que tínhamos queimadura até de 3º grau, não passávamos nada, o mínimo de proteção, não é? Acho que naquela época se falava em Copertone e olha lá, e ainda óleos para se bronzear ao sol. E depois surgiu então essa preocupação com a pele, horário do sol e coisa dessa natureza, não é? A senhora falou em pintas, né? As pintas, elas aparecem mais com as queimaduras de sol. Como é que elas vão surgindo no adulto e qual o perigo de uma pinta nova, digamos assim, né? O câncer de pele no adulto que frequenta muito piscina, praia, sol, é uma coisa frequente, doutora Laura? Isso mesmo, Thanos. Essas informações que o Thanos está trazendo para a gente são muito importantes. Então, essa exposição, o antecedente de queimadura solar, né, na infância, porque o que a gente sabe? Que a metade da incidência, né, do tanto que a gente se expõe ao sol, geralmente ela acontece até os 20 anos. Por quê? Porque a criança, ela fica ao ar livre, ela brinca. Eu falo que criança não cansa, né? A gente que é velho, a gente cansa, a pressão cai, a gente não tem essa tolerância ao sol, mas a criança tem. Então essa exposição é muito intensa. E o que acontece? A gente vê que as pintas começam a aparecer. Existem as pintas que são os névoos congênitos e existem as pintas que são os névoos, né, pinta névoa, adquirido. Então, os congênitos são um mundo à parte e eu acho que, assim, vamos focar no que a gente adquire. Por quê? Porque o que a gente adquire tem a ver, sim, com a exposição, com o grau, intensidade, quantidade de exposição solar. E também a essa história de queimadura solar, tá bom? Alguns cânceres podem aparecer dependendo do tanto que a gente se expôs ao sol, e principalmente na infância. Por isso que é muito importante essa orientação da fotoproteção na infância. Eu estou falando isso em paralelo com a Sociedade Brasileira de Dermato. Nos últimos 10 anos a gente tem aumentado muito essa orientação também. Então, sim, a exposição solar gera pintas e gera câncer de pele. Pintas que podem evoluir, né, para câncer de pele e outras lesões novas, né, que podem ser câncer. Então, a orientação é que o aparecimento de lesões novas que não cicatrizam, né, lesões irregulares, como a gente fala em relação ao tipo de câncer de pele, que é o melanoma, que é a pinta escura, geralmente, né, uma pinta que ela é irregular, que ela não existia, que ela apareceu, que ela faz ferida, tudo isso é motivo da gente buscar uma avaliação com um médico, né, e com a possibilidade que seja com um dermatologista.
Agora, os idosos têm muitas pintas, né? Eu vejo alguns amigos mais calvos, assim, com pintas na cabeça, na calva. Quais são os tratamentos adequados para essas pintas na cabeça, pintas nas mãos, nas manchas que vão aparecendo, doutora? Isso, geralmente, o que aparecem, as lesões que aparecem em áreas de exposição solar, né, couro cabeludo, né, na mão, nos braços, eventualmente nas pernas, são lesões que a gente chama que são pré-cancerosas, elas podem virar câncer de pele, e por isso que a gente queima. A gente queima com ácido, queima congelando, né? Tem várias formas de queimar, com laser, né? Como o Thanos falou. Então, essas lesões a gente trata porque eu brinco que elas não vêm com plaquinha para dizer qual que vai virar e qual que não vai virar câncer de pele. Elas podem virar. Existem algumas manchas que nunca vão virar câncer de pele, né? Assim dizer. Porém, elas mostram pra gente que a pessoa tomou muito sol. Então, é uma pessoa que a gente vai ficar mais atenta, né? Que a gente vai pedir para voltar mais frequentemente. A gente vai fazer essa avaliação completa da pele, né? E orientar que fique próximo da gente. A gente tem um aparelhinho que chama dermatoscópio, que a gente consegue diferenciar esse tipo de lesão. Se é uma lesão que já é um câncer de pele, uma lesão que pode virar, e uma lesão que está mostrando pra gente que alguém tomou muito sol. Essa pesquisa, ela é clínica, é feita no laboratório ou precisa tirar uma amostra? Como é que é esse procedimento? É clínica, viu, Thanos? Então, assim, a recomendação, né, nós dermatologistas, a nossa consulta é demorada, porque a pessoa geralmente ou vem com uma queixa ou conta que já está preocupado porque tomou muito sol na infância, e a gente vai mostrar uma pinta, uma lesão, e aí na sequência a gente vai pedir para examinar toda a pele. Exatamente por isso, porque às vezes nas costas a gente não consegue, né? A gente não consegue examinar nossas próprias costas, né? Então a gente vai olhar, vai ver se tem essas manchas que falam que tomou muito sol, vai ver se tem mancha que é mais sugestiva de poder virar um câncer de pele. A grande maioria das lesões a gente consegue dar o diagnóstico olhando. A gente olha a olho nu, né? E também com esse aparelhinho que é tipo de uma lupa, né? Tipo, a gente fala que é um microscópio, na verdade, de mão, que é o dermatoscópio. Algumas vezes a gente precisa tirar um pedacinho da pele, fazer uma biópsia, né, sob anestesia, para confirmar se essa lesão é ou não um câncer de pele. E aí, nesses casos, a gente opta por queimar ou por fazer uma cirurgia, né? Dependendo se não for ou se for um câncer de pele. Mas geralmente é uma consulta clínica. Por isso que a Sociedade Brasileira de Dermato trabalha bastante também em dezembro, né, o dezembro laranja, que é a prevenção do câncer de pele. E como que funciona? As várias clínicas e serviços oferecem para a população que compareça para ser examinada, e a gente consegue ali dar muito diagnóstico sem a necessidade de biópsia, tá? Ou pelo menos uma orientação. Algumas lesões serão biopsiadas e serão tratadas, mas é algo que a gente consegue fazer que o custo é humano. Então a gente está ali disponível, nós dermatologistas, para fazer esse mutirão que a gente fala, né, de exame da pele. Então geralmente o diagnóstico é clínico, viu, Thanos? É algo muito simples, eu diria. Tem que estar o paciente, o médico, né, e a disponibilidade ali para ser examinado. Eu converso com a doutora Laura de Sena Nogueira Maihara, que é médica dermatologista. Caríssima, você também é professora lá do grupo da Unieduca, e eu gostaria que falasse um pouquinho sobre as atividades que você desenvolve na Unieduca. Isso mesmo, Thanos. Eu sou professora, né, da parte clínica. A gente começa, desde o primeiro ano do curso, a gente começa com o estudante ali na simulação com os pacientes. Então, a gente está do lado dele ali aprendendo a fazer anamnésica, tirar a história, conhecer os antecedentes do paciente simulado, e em paralelo eles também estão numa outra atividade, que é a atividade prática. Então eles estão lá nas unidades básicas de saúde fazendo também a mesma coisa, fazendo as entrevistas no paciente de verdade lá, acompanhados com uma outra equipe. Então a minha atuação é desde o início, né? Eu participo, então a gente chama de estações clínicas, que é exatamente isso, de conversar com o paciente, a partir da conversa montar uma história clínica e examinar o paciente para que a gente possa pensar aí nas necessidades que eles têm e elaborar um plano de cuidados. Então a gente faz isso do primeiro ao quarto ano, nas diferentes modalidades, ênfases que a gente fala, né, na saúde da criança, na saúde do adulto, na saúde da mulher, e aí a gente tem uma equipe de professores, né, laboratórios, que apoiam aí nesse desenvolvimento do aprendizado. Atualmente a senhora está em Jaguariúna ou na Max Plan em Indaiatuba?
Eu estou em Jaguariúna, Thanos. Aí aqui a gente tem uma equipe bem gostosa de professores. Acabei de sair de uma reunião. A gente está sempre aí estudando e trocando ideia para começar um novo ano letivo, né? Sempre com novidades e aprendendo, ouvindo um ao outro, né? Para que a gente construa cada vez mais, né? A gente usa a metodologia ativa, então o que eu gosto muito é a questão da gente usar muito nossos saberes prévios, né? Então a gente se ancora naquilo que a gente sabe e identificando o que a gente precisa aprender. Então isso vale para o aluno, mas vale para a gente também. Então a gente está sempre aprendendo, né? Quem acha que sabe tudo, né, Thanos? Acho que não é por aí. Não, hoje, ainda mais hoje, né, que exige estudo constante. Doutora Laura, deixa eu voltar lá um pouquinho à questão das manchas e tal, eu esqueci de perguntar à senhora, até que ponto nós devemos respeitar aqueles horários que são determinados, assim, vai para a piscina ou para a praia até 10 horas, 11 horas, isso aí funciona ou é marketing? Como é que os banhistas, o nadador, pessoa interessada em curtir uma praia, deve se comportar sempre de olho no relógio? Idealmente sim, Thanos. Então, assim, não é marketing, não, é muita verdade, mas é lógico que a gente trabalha no mundo real, né? Como eu falei sobre a faculdade, né? A gente simula, tem todo o controle e a gente joga o estudante lá na vida real. Então, na teoria e na orientação, e assim, a SBD está sempre trabalhando nisso também, a gente deve evitar o sol entre 10 da manhã e 16 horas. Antes disso, seria um horário bom para ir para a praia, para a piscina, e aí depois a gente vem para a vida real, né? Então, não podendo evitar esses horários, a gente não pode esquecer de maneira nenhuma a fotoproteção. E aí eu volto que a gente conversou lá no início. Fotoproteção não é só passar filtro solar, é também. Mas a primeira coisa é tentar evitar, então, esses horários de pico entre 10 horas da manhã e 16 horas. E a segunda que eu diria é a fotoproteção física. Então, eu estou exposta nesse horário, eu vou me proteger ao máximo. Então, eu estou na praia, mas tentar ficar debaixo do guarda-sol, usar camisetas, roupas com filtro solar e, além disso, né, aplicar o protetor solar. O que acontece com a roupa? A gente fala, estou de roupa, eu estou protegido. Sabe que tem alguns trabalhos que mostram que as roupas, elas funcionam, elas têm um FPS, né, que a gente fala, fator de proteção solar, né, contra a radiação UVB, né, que causa câncer de pele. Essa fotoproteção é menor do que 10, é muito baixa. Então, na verdade, as roupas com filtro solar, para quem está exposto, né, ao ar livre, na praia, na piscina, fazendo caminhada, o ideal é realmente usar roupa com protetor solar, tá? Então, a gente estimula esse segundo ponto, então, que é a fotoproteção física, né? E aí, em terceiro lugar, mas não menos importante, essa fotoproteção com os cremes, loções, né? Que existem os filtros solares, né? Que a gente chama assim. E tem uma numeração, né, doutora? E tem uma numeração. Isso, aí vem os dois pontos. A numeração, que a recomendação é que se use acima de 30, tá bom? Então, assim, pessoas com a pele mais morena poderiam até usar em torno de 30, mas as pessoas de pele mais clara deveriam usar um fator maior. Por quê? Porque esse número, ele na verdade, ele seria uma fotoproteção grande mesmo, intensa, se a gente conseguisse usar a quantidade recomendada. A quantidade recomendada, ela é muito grande, a gente não consegue, nos estudos in vitro, entende? A gente não consegue aplicar isso para a pele, de novo, né? A teoria e a vida real. Então, por que a gente fala para usar o maior fator possível? Exatamente porque a gente não vai usar uma quantidade suficiente. E qual que é a quantidade que a gente recomenda? Que isso é importante também. Para guardar, gente, na teoria, seria em torno de 30 ml para o corpo todo. E aí, pensa só, isso é bastante coisa, né? A gente usa a colher de chá, né? Colher de chá, uns 5 ml. Então, seria uma colher de chá para um membro inferior direito, né? Coxa e perna. Uma colher de chá para o outro membro inferior. Aí, meia colher de chá para um braço, meia colher de chá para o outro. Uma colher de chá para frente do tronco e uma colher de chá para trás do tronco, e aí metade de uma colher de chá para a gente usar entre face, né, o rosto, orelha e pescoço. Então aí, se fizer as contas, dá uns 30 ml, certo? Uma pessoa de uns 60 quilos. Então essa quantidade, pensa só, né? Tem um produto que tem 30, 40 ml, então a gente usaria, né, um
pacotinho inteiro em uma aplicação, certo? Dali a 3 horas, ou se suar, a gente vai reaplicar. Então, realmente, a quantidade é grande. Então, a gente tem que entender que a gente está sempre para trás. A questão do filtro solar, a gente não usa o suficiente. Por isso que a gente tem que evitar os horários de pico, a gente tem que usar proteção física e também a proteção com o creme, o filtro solar. Eu não quero começar uma nova discussão, porque nós já estamos quase no fim do Pan News Cidades desse sábado, mas eu gostaria, se a senhora pudesse ser breve, explicar qual a relação desses cremes, óleos e, enfim, com cravos e espinhas, porque eu já vi muita gente reclamar, olha, nesse período eu passo muito protetor solar, desenvolvo cravos onde eu não tinha. Isso é uma realidade, doutora Laura? É sim, a gente tem até um nome que é como se fosse uma espinha do verão. Tem um nome mesmo para essa doença, que é quando a gente usa um creme muito oleoso, né, inadequado para a nossa pele. Por isso que é interessante passar em uma consulta com o dermatologista, tanto para essa avaliação, quanto para uma orientação para qual o melhor filtro solar. Então, sendo bem objetiva, filtro solar de criança deve ser usado por criança e não por adulto, né? Filtro solar de pele oleosa para quem tem pele oleosa, filtro solar de pele seca para quem tem pele seca. Então, essa orientação, né, essa decisão vai prevenir bastante intercorrência, inclusive alergias. Muito bem, nós tivemos o privilégio de conversar com a professora, doutora Laura de Sena Nogueira Maihara, que é médica dermatologista e atua hoje na Faculdade de Jaguariúna, Unifage, do grupo Unieduca. Se a senhora quiser deixar algum contato, por favor, fique à vontade, doutora. Bom, eu agradeço muito o convite, a gente sempre aprende conversando, né? Eu vou deixar o meu contato, que é o meu e-mail da faculdade, que é laura.maihara@prof.unieduca, esse K é com K, né? .com.br. Vamos repetir, professora Laura. laura.maihara@prof.unieduca, esse K é com K, né? .com.br. Estou à disposição e agradeço muito mesmo o convite. Muito obrigado. Grande abraço, professora. Um abraço. O Pan News Cidades volta já. Qual o segredo do Grupo Unieduca para empregar mais de 90% de seus alunos? Prática, prática, prática. Aqui você pratica e entra em contato com a sua profissão desde o primeiro semestre. Você pode até comparar, mas se for escolher uma faculdade, tem que ser do Grupo Unieduca, com a Unifage, Unimax e Faagro. Faça seu vestibular online. GrupoUnieduca.com.br. No Grupo Unieduca, seu futuro é na prática. Saúde é o melhor plano da região. PHS Samaritano Saúde, campeão. SamaritanoSaude.com.br. Com um programa inovador, disciplinas atuais e um corpo docente de altíssimo nível, o curso de especialização em Direito Empresarial Moderno da Unieduca é a escolha certa para você que atua no mundo corporativo. Faça um upgrade na sua carreira. O seu futuro na prática é agora. Acesse www.institutoiea.com. Pan News Cidades. Muito bem, amigos, o Pan News Cidades fica por aqui. Durante a semana você confere as minhas crônicas espalhadas pela programação da Jovem Pan News Campinas. Um abraço a todos e semana que vem a gente se fala. Até lá! Pan News Cidades. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. SamaritanoSaude.com.br e Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em GrupoUnieduca.com.br. Jovem Pan News Campinas.